Bem-vindos novamente ao canal Conversa Patriota Brasil, brasileiros e brasileiras patriotas, para mais uma conversa. Hoje, como toda quinta-feira, a nossa conversa patriótica é sobre a live do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, quinta-feira, 16 de julho de 2020, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou Fabiano Crano. Antes da nossa conversa, pediria que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha patriótico e opressor, acione o sininho para ser avisado dos nossos vídeos, divulgue o canal e, por favor, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, né? Então, vamos à conversa de hoje. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, na sua live, falou sobre diversos assuntos, né? Inclusive sobre a maior polêmica dessa semana, que está sendo aquela declaração do ministro Gilmar Mendes, né, sobre a militarização do Ministério da Saúde e do governo Jair Bolsonaro, né? Bom, o presidente Jair Bolsonaro começou falando, né, acompanhado pela sua tradutora de Libras, a dona Elisângela, num monitor de TV, né? Ela não estava presente, estava virtual, ela estava afastada dele e a imagem aparecia através de um monitor de TV, uma solução muito inteligente, né, dos técnicos ali, né? O presidente falou, né, que a primeira coisa que o presidente colocou foi que caducou a MP da regularização fundiária, né? Ele começou falando lá sobre as queimadas na Amazônia, sobre que estão novamente falando que está havendo queimadas e coisa, que ele tinha feito já uma MP, né, de regularização fundiária que facilitaria, né, a identificação, né, porque as pessoas que têm a terra ali naquela região, muitas delas não são regulares, não são registradas, né? E a MP da regulamentação fundiária seria para regulamentar essas terras, não só ali, mas em todo o Brasil, e daí ficaria fácil, né, fiscalizar quem está cumprindo ou não cumprindo a lei, né? Mas essa MP caducou por não ter ido nem à votação no Congresso, né? Ele colocou que tem muitos partidos, tem muitas bancadas lá, né, que são contra essa regulamentação fundiária porque não serve aos interesses de muita gente, então simplesmente fizeram pressão para que a mesma caducasse, né? Ele também colocou que está para assinar um decreto, né, proibindo a queimada em todo o território nacional por um período de 3 ou 4 meses, mas ele está pensando muito nisso, porque há, como ele disse, ali perto, na Amazônia Legal, né, pequenas regiões onde tem o caboclo, tem o índio, que realmente ele faz aquela queimada, mas sempre no mesmo lugar, né, para queimar a terra onde ele já plantou, para plantar para o ano que vem. E que se ficar proibida a queimada realmente, o cidadão não vai plantar e não vai ter o que comer o ano que vem, né? Então ele está pensando se lança ou não essa medida provisória. Eles estão querendo criminalizar também muita gente aí fora do Brasil, né, e no Brasil também estão querendo criminalizar, né, o agronegócio do Brasil, né? O Brasil já tem mais de 14% da sua área em reservas naturais indígenas, né, no território nacional, né? E tem órgãos aí que estão querendo aumentar esse percentual, e aumentar muito esse percentual. Ele disse que não, se aumentar esse percentual ali para 25%, 35%, fica inviável o agronegócio no Brasil, né? E o agronegócio é o que está levando o Brasil nessa época de pandemia e que está
com suas exportações, mantendo a nossa balança comercial estável, né, e até em superávit, né? Ele elogiou muito os agricultores que estão dando a sua força de trabalho, estão dando a sua dedicação, né, ao Brasil, né? O presidente colocou que a imprensa, né, que ele vem falando há algum tempo algumas coisas, né, mas que não estavam, vamos dizer assim, na moda, né, e que agora a imprensa, ele colocou, inclusive ele mostrou fotos, né, da TV, né, que a imprensa estava colocando coisas que ele já vem falando há bastante tempo, né, que, por exemplo, 4 em cada 10 empresas no Brasil estão fechando, e fechando para não reabrir mais, né? Então o Brasil está quebrando a parte comercial, a parte industrial dele, né? E isso está na imprensa, né? Também está aparecendo bastante na imprensa que, além das mortes por essa gripe chinesa, né, estão havendo mortes por outros motivos, e muitas mortes que não precisariam haver por outros motivos, que as pessoas têm medo de sair de casa, então não se tratam, tem câncer, são cardíacas, são hipertensas, tem que ir ao hospital regularmente, tem que consultar, e as pessoas simplesmente não estão saindo de casa para fazer isso, né? E estão morrendo em casa por não fazerem os tratamentos que usualmente teriam que fazer, né? Pessoas com um câncer que teriam que fazer quimioterapia, radioterapia, simplesmente não estão indo, né? Estão em casa, né? Cardíacos que teriam que fazer suas revisões, teriam que ir ao médico para consultar, para ver se o medicamento está certo, se tem que mudar a dose, não estão indo, né? E as pessoas estão morrendo por isso. O presidente Jair Bolsonaro mais uma vez falou daquele fato que ele foi num estado aí do Brasil, falou com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, né? E a responsável ali pela região disse que teriam 3 vezes mais, aumentado em 3 vezes o número de mortes por atropelamento, e com o contato que eles têm com as famílias, muitos disseram que pode ser por suicídio, é que as pessoas não estão aguentando ficar em casa e não ter o que comer, e não ter como botar o pão na mesa, e daí se matam, né? Mortes por suicídio no Brasil estão aumentando e muito também, né? E tudo isso né, vem ocorrendo e o pessoal não está prestando atenção. O presidente está colocando, né? E o presidente colocou que temos que, abre aspas, presidente Bolsonaro, abre aspas, temos que preservar a vida, cuidar das pessoas que têm mais idade e comorbidades, mas o medo e o desespero matam mais que o vírus, né? Podem matar mais que o vírus, fecha aspas, né? Então temos que ver, né, que realmente o que estamos fazendo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre agora está em bandeira preta, que o governador agora fez uma questão no mapa do Rio Grande do Sul, que ele dividiu em 5 regiões, né? E ele colore as regiões conforme o que ele diz lá, os índices e as coisas. Então semanalmente ele bota bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira amarela raramente se bota, né? Verde, então eu acho que eu não vi nenhum dia desse aí, né? E daí não é uma cidade. Se, por exemplo, Porto Alegre tem um índice muito grande, né, de ocupação em leitos em UTI, ele pega toda a região de Porto Alegre, Vale dos Sinos, toda a região aqui em volta, com acho que mais de 20 cidades, toca ali bandeira preta e fecha tudo, fecha o comércio, fecha a padaria da esquina, né, fecha tudo, fecha a academia, só fica farmácia e hospital aberto, né? E daí só os serviços realmente essenciais, né? E daí
bate o desespero, porque tu estava em bandeira vermelha semana passada, chamou teus funcionários todos de volta para trabalhar, começou devagarinho com teu comércio, com a tua loja, com a tua padaria, né? Com teu salãozinho ali de cortar cabelo, né? A tua eletrônica, qualquer coisa, né? Devagarinho, tu começou de novo, fez toda aquela adaptação que a prefeitura manda fazer, né? Comprou aquele aparelhinho de botar na testa do vivente para saber se ele está com mais de 38 graus, comprou álcool, comprou galão de álcool gel, comprou máscara para os funcionários, afastou lá o que tinha que afastar, botou um negócio na porta para entrar um de cada vez, fez tudo, gastou dinheiro ao rodo para adaptar o que tem que adaptar para a prefeitura. Daí tu abre na segunda-feira, que legal, tô abrindo, vou ver se recupero esse dinheiro que eu gastei para poder abrir. Aí chega a sexta-feira, trabalha sábado, trabalha domingo, segunda-feira fecha tudo de novo, porque bandeira preta. É um absurdo isso, né? E daí tu não sabe se na outra semana tu vai poder abrir de novo, se tu vai passar 15 dias fechado, né? E aquele dinheiro que tu gastou, tu já gastou, tu não tem como recuperar, né? E o funcionário que estava começando a trabalhar, né, volta para casa, né? E tu tem que continuar pagando esse funcionário, né? E a coisa continua assim, tá um absurdo a coisa. Bom, daí vamos voltar aqui à live, né? Depois o presidente falou, né, da militarização dos ministérios, né, como eu já havia falado, né? Abre aspas, militarização, abre aspas. Estão com saudades dos ministros de Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso? Fecha aspas, né? Ele colocou que outros ministros, abre aspas, outros ministros anteriores, né, não eram médicos, no caso do Ministério da Saúde, fecha aspas, né? Ministros anteriores aí da Dilma, do Lula, do Ministério da Saúde não eram médicos, né? Outros ministros também dos presidentes anteriores não eram da área que estava o Ministério. O Ministério da Economia não era um economista. O Ministério do Meio Ambiente não era alguém ligado ao meio ambiente, né? Então, né, o pessoal parece que está com saudade, né, daqueles ministros anteriores, né, que não tinham especialização nenhuma, eram simplesmente políticos que ocupando cargos no ministério. Né? Não dá para entender, né? O presidente fez uma lista e começou a colocar ali também os nomes dos ministros, seus devidos ministérios e o trabalho que cada um está fazendo, né? E eu não vou colocar aqui, senão o vídeo vai ficar, a live teve mais de 1 hora, né? Mas deu para ver que todos os ministros que estão em seus ministérios estão fazendo um trabalho excepcional, né? Em especial o ministro do Ministério do Desenvolvimento Social, né, que está com mais de 200 obras ao mesmo tempo, né, administrando em todo o Brasil, né? O presidente disse para o ministro do Desenvolvimento que ele queria, em primeiro lugar, terminar as obras que estavam em curso, ou seja, praticamente nenhuma obra que está em curso no Brasil hoje, que está sendo terminada, como já foi agora a transposição do Rio São Francisco, que está dando água para milhares de nordestinos, né, foram começadas nesse governo. E sim, foram começadas em governos anteriores, abandonadas, custaram 2 ou 3 vezes o preço cotado e agora estão sendo terminadas. Há um custo baixo com o auxílio, né, muitas vezes do Exército, para diminuir custos, né, e estão sendo terminadas. O presidente citou várias obras que estão sendo terminadas, que vão ser entregues ainda esse ano, né, e até o final do mandato serão entregues várias e várias e várias obras que foram simplesmente deixadas. Foram começadas, deu-se aquele começo político na obra, né, da pedra
de arrancada, pedra fundamental, foi lá o presidente, coisa que estamos começando a obra, e não terminou e ainda gastou 2 ou 3 vezes o valor estimado para o término da obra sem terminá-la. Agora estão sendo terminadas, vão ser entregues aos brasileiros, né, para que possam usufruir das benesses dessas obras, né. O presidente falou também que ele sancionou ontem, né, a medida provisória, né, que foi aprovada pelo Congresso, do marco do saneamento básico, que vai permitir, né, num prazo médio aí de 10 anos, que 100% dos brasileiros tenham água tratada e esgoto tratado em suas casas, né? Esse marco do saneamento básico, ele permite que a iniciativa privada, né, atue mais efetivamente na área de saneamento básico e fornecimento de água tratada, né? E hoje tem um grande número, uma grande parte da população brasileira, quase em torno de 40% da população brasileira hoje não tem água tratada e esgoto tratado, né? Então isso é inadmissível num país do tamanho do Brasil, um país que está dando certo, já deu certo e vai continuar dando certo, né? E com essa lei que foi sancionada ontem pelo presidente, né, a partir de agora essa situação vai mudar e vai mudar rapidamente, né? Daí o presidente respondeu algumas perguntas, uma foi do Fiuza, da Jovem Pan, né? O Fiuza perguntou como não existe comprovação da eficácia do lockdown e vários gestores estão fechando as suas regiões, o presidente gostaria de voltar a discutir a liberdade do povo, né? O presidente colocou que foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu que os governos estaduais e municipais, né, deveriam legislar sobre o lockdown, sobre o fechamento ou não de suas regiões, né? Coube ao governo federal somente o envio de verbas para esses estados e municípios, né? O que foi feito está sendo feito, né? Nunca foi tanto dinheiro em tão pouco tempo na história do Brasil, né, para estados e municípios de origem do governo federal, né? O presidente também colocou, teve outra pergunta da Jovem Pan, né? E o presidente respondeu que tem um projeto na Câmara, olhem só, eu não sabia disso, me apavorei com isso. Tem um projeto, porque tem muito país aí fora do Brasil, outros países, né, que tem o Brasil, né, como uma reserva, né, para a agricultura, principalmente para a agricultura, né, e que não estão que dependem de importação de grãos e coisas, né, e que teriam o Brasil como... E tem um projeto na Câmara, né, dos Deputados Federais lá, né, que permite que os municípios possam vender até 40% do seu território, né, para países estrangeiros. Então você pensa aí, né, já temos São Paulo lá, o governador de São Paulo, né, com acordo com a China. A China é um desses países, né, que a China, com o número de habitantes que eles têm, eles já estão esgotados, né, praticamente a questão alimentícia naquele país, né? Eles estão com um gargalo, vamos dizer assim, né, do qual eles não têm saída, né? Por isso que o chinês come qualquer coisa que se mexa, né? A segurança alimentar da China, né, está no seu limite, né? E o governador lá de São Paulo, a gente sabe que está fazendo acordos com a China, torto e direito, né? Inclusive é ele que está promovendo a vacina, né, que os chineses estão desenvolvendo, que Deus me livre, no meu bracinho ninguém bota essa vacina, né?
porque foram os caras que desenvolveram a doença, lançaram no mundo todo, já está se sabendo disso, né? Tem tititi por aí que não foi acidente, né? Que foi uma coisa desenvolvida em laboratório, não posso afirmar isso, mas foi de lá que veio a doença, né? E agora eles estão desenvolvendo uma vacina, né, para vender para o mundo todo, né? Mas eu não confio, eu perdi a confiança. Eu não compro nada que venha da China, né? Não compro nada que venha da China. Então, algumas coisas que eu ainda tenho aqui em casa são antigas, são muito velhas, são chinesas ainda, mas são velhas, são antigas. A partir de fevereiro desse ano, eu simplesmente não compro mais nada que venha da China, né? E não consumo mais nada que venha da China, né? Mas a China é um desses países, né, que o governador de São Paulo está abrindo o estado para a China e provavelmente já tem notícias que ele vai vender parte do estado de São Paulo, né, terras pertencentes ao estado de São Paulo, para empresas chinesas. Se sabe que toda empresa chinesa pertence ao Partido Comunista Chinês, então ele está vendendo para a China parte do estado de São Paulo. Não sei quanto, não sei qual é o percentual, mas os paulistas que se preparem, né? Os paulistas que se preparem, que logo vão estar baixando aí aviões lotados de chineses, né, para trabalhar em indústrias, em coisas onde poderia haver empregos brasileiros, paulistas. Eles têm que desovar lá a população deles, que é muito grande, né? Então eles trazem o pessoal para trabalhar aqui, né? Botam em submoradias, alugam ou fazem prédios com apartamentos aí de 8 metros quadrados, né, onde moram 4 pessoas, né, e as pessoas vão trabalhar 30 horas por dia, né, que eles não estão nem aí, né, tem a lei brasileira, mas os caras botam o cara a trabalhar em 3 turnos de 4 horas, de 5 horas cada turno, e deu pra bola. Eles não querem nem saber, né? Então existe essa lei, esse projeto de lei na Câmara, né, para permitir que os estados brasileiros, os municípios, possam vender parte do seu território para países estrangeiros. Isso é muito perigoso, né? Eu até vou pesquisar isso aí lá na Câmara, né? E peço que todos que estão vendo esse vídeo entrem novamente no site da Câmara, falem com seus deputados federais, né, e pesquisem essa lei. Eu vou pesquisar para ver se nos próximos vídeos eu coloco isso, né, para votarmos contra e que essa lei não seja aprovada, né. Também lá na live, voltando à live, né, ele continuou com trabalhos dos ministros, aquilo que o presidente Bolsonaro fez um comentário muito interessante, que vamos levar este Brasil para frente, tem tudo para dar certo, né? E realmente tem tudo para dar certo esse Brasil, né? Eu aconselho, como toda a live, né, de quinta-feira, que vocês assistam as lives do presidente Bolsonaro, né? Eu deixo aqui na descrição, né, o link para a live do presidente Bolsonaro, né, e peço que assistam, porque foi muito boa, foi muito instrutiva, né, foi uma live que ele estava sozinho, né, só com um painelzinho de computador com a tradutora ali, né, e ele disse que provavelmente essa semana ele refez o teste, né, para a gripe chinesa e ainda deu positivo, né, mas ele disse que está bem, está tranquilo, está medicado, né, mostrou os medicamentos que ele está usando, né, que é a hidroxicloroquina e um outro ali que ele falou, que eu não me lembro, né, e provavelmente semana que vem ele volte às lives normais com os ministros,
né? Então era isso que tínhamos para hoje. Peço a todos novamente que, se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem o seu joinha, ativem o sininho e divulguem e deixem seus comentários, certo? Era isso, né? Com Deus no coração, novamente, rogamos ao Pai Celestial, né, que a todos nós ilumine e guarde, ao nosso Brasil, nos dê muita saúde em primeiro lugar, muita serenidade e muita sabedoria. Que assim seja. Nos vemos no próximo vídeo.